Vamos abrir juntos a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, e hoje vamos ao capítulo 19, e vamos ler os versos de 1 a 16. Apocalipse, capítulo 19, estamos já no momento final do livro, e esse é um dos capítulos mais bonitos do Apocalipse, pelo menos eu acho. É cheio de louvor, de adoração, assim como o capítulo 5 é um capítulo extraordinário, é um dos capítulos mais belos, passamos por ele, e agora chegamos a este capítulo maravilhoso de Apocalipse, que diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. 7 juntos. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Juntos o 16. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Este capítulo, ou esta parte do capítulo, poderia muito bem ter um título ou um subtítulo: O Canto da Igreja, ou Aleluia, ou poderia ser o tema dessa mensagem. E de início, eu quero ver com os irmãos 4 momentos
em que o texto traz para nós a palavra aleluia. Aleluia é uma palavra que só a igreja usa. Nenhum povo na face da terra usa a palavra aleluia. Uma vez, um presidente da república, não me lembro em que circunstância, mas isso algum tempo atrás já, foi filmado visitando um local religioso, dito protestante, dito cristão, e ali ele estava participando daquele movimento, e aí em algum momento da entrevista, ou em algum momento do movimento, ele disse, aleluia. Soou tão ridículo, tão superficial, porque aleluia é algo do povo de Deus. As pessoas sabem pronunciar aleluia, mas só os salvos podem viver aleluia, porque o salvo é um aleluia ambulante, é um glória a Deus em movimento, porque nós vivemos para a glória de Deus. E nós vemos nesse texto, por pelo menos 4 vezes a palavra aleluia. Para que você entenda, a palavra aleluia só aparece fora do Apocalipse em um livro, nos Salmos. Não existe a palavra aleluia em outro livro que não seja nos Salmos e no Apocalipse. Esta palavra é uma palavra de louvor, de adoração, então faz jus que o livro do saltério do povo de Deus, o livro de adoração, o livro dos recursos, dos cânticos do povo de Deus, seja encharcado de aleluias. E é claro, também o Apocalipse que mostra a igreja cantando ao Senhor eternamente. Portanto, nós vemos aqui o primeiro aleluia do texto. E o primeiro aleluia está no verso 1. Leamos juntos. Depois dessas coisas, ok, vamos repetir do aleluia para frente, da melhor maneira que pudermos. Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Ele diz aleluia. Aleluia é uma expressão imperativa, no imperativo, que significa louvai ao Senhor. Vou repetir. Aleluia significa louvai ao Senhor. É um imperativo de adoração. Bem, então, nós precisamos perceber que o texto diz aleluia, e todas as vezes que o texto diz aleluia, ele diz por que aleluia. O texto diz louvai ao Senhor, e depois ele diz por quê. Veja o texto, aleluia, e aí ele dá a explicação, ele dá a razão, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Não é um Deus, é ao nosso. Aleluia por isso, porque nós servimos a um Deus, e esse é o nosso Deus, a quem pertencem salvação, glória e poder. Essa expressão salvação, ela está sendo vista na eternidade. Perceba, na eternidade, meus irmãos, nós não precisaremos ser salvos de mais nada, compreende isso? Mas lá nós cantaremos sobre a nossa salvação. Perceba que aquilo que está acontecendo aqui atravessa os umbrais da Jerusalém celestial e é lembrado e relembrado na glória. Aleluia, por quê? Porque a salvação pertence ao Senhor. Esta palavra no grego é uma palavra chamada soteria, que também tem a ver com a palavra soter ou salvador. Tem a ver com o resgate de alguém. Tem a ver, meus irmãos, com a preservação do perigo. Esta palavra tem a ver com aquele que foi protegido da destruição, aquele que foi tragado por um Salvador.
E o texto está dizendo o seguinte: aleluia, ou seja, louvai ao Senhor, porque a nossa salvação pertence ao nosso Deus. Nós fomos tragados por esta graça, nós estamos na eternidade, porque esta graça nos salvou. Nós fomos livres do perigo do inferno, porque a graça do Senhor foi salvadora para conosco. Por isso, ele está exaltando o nome do Senhor por esse resgate. Lembra do cântico de Moisés? Depois que atravessou, adorou ao Senhor. E nós vimos isso no final do capítulo 18 também, quando o povo de Deus está em adoração, e a adoração aqui continua, a adoração prossegue. O texto também diz, não só a salvação, mas também a glória pertence ao Senhor. Glória é uma palavrinha chamada doxa. Que palavra é essa? Que vai dar origem a outras palavras, por exemplo, como doxologia, não é? Como exaltação, como adoração. A palavra doxa está intimamente ligada, meus irmãos, ao conceito de resplendor, ao conceito de uma visão daquilo que tornou-se puro, daquilo que tornou-se majestoso, daquilo que ganhou uma luz ofuscante. Glória. Por isso, o livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, vai dizer que nós seremos glorificados, porque aqueles que de antemão conheceu, lembra disso? E aí até que eles sejam glorificados, a estes glorificou. Quando nós recebermos o corpo glorificado, meus irmãos, nós saberemos que isso pertence a Deus, que este corpo, primeiro ele nos deu um mortal, depois ele nos deu um imortal, primeiro ele nos deu um perecível, depois ele nos deu um imperecível. Ele nos deu um perecível em Adão, e de Adão nós herdamos o imperecível, mas depois em Cristo foi nos dado novamente a garantia, nos dada a garantia de sermos glorificados. E quando nós formos glorificados, quando recebermos o esplendor na majestade de Cristo em nós, nós saberemos porque nós estamos cantando aleluia, foi Ele que fez isso por nós. Aleluia! Salvação e glória. Essa palavra doxa é também usada, ou ela é a mesma palavra, por exemplo, usada lá em Isaías capítulo 61, verso 3, quando o texto diz que a promessa para nós é que Ele nos dê vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A Septuaginta, ela traduz essa veste de louvor para doxa, ou melhor, doxa como veste de louvor. Para que você compreenda rapidamente o que é Septuaginta, parêntese. A Septuaginta é uma cópia do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Tudo bem, gente? Então, nesta cópia no grego ou para o grego, nós temos essa mesma palavra, que é claro, correspondente à palavra do hebraico. Tudo em Cristo, ou todos os filhos do Senhor serão em Cristo revestidos de glória. Terceiro lugar, poder. Salvação, glória, poder. Poder é a palavra dínamos, ou dunamis, como alguns gostam de dizer, que vem a ser, ou vem a originar a palavra dinamite. Um poder explosivo, aquilo que é concedido por alguém, aquilo que eu não tenho, mas me foi dado. Para que você compreenda, meu irmão, minha irmã, essa palavra, ela também é correspondente no livro de Esther. Quando nós lemos a história de Esther, ou o livro de Esther, que é um livro extraordinário, nós vemos que no capítulo 1, a rainha Vasti desonra o rei Xerxes, lembra disso? E ela é deposta do seu poder de rainha. Então o rei Xerxes faz um concurso de beleza, mais ou menos isso, e trazem todas as possíveis candidatas à rainha, e entre elas está a Esther. E o texto diz que elas recebem lá um
tempo, um spa diferenciado, não é? Fazem lá o cabelo, as unhas, passam lá no salão da Lídia, tem um dia especial e aquela coisa toda, e enfim, fica um negócio extraordinário. E a Esther está no meio dessas meninas. Esther, capítulo 2, ali por volta dos versos 17 e 18, vai dizer que Xerxes amou a Esther mais do que a todas as outras e deu a ela o poder de rainha. Esta é a palavra que é usada também para quando Esther sai do estado de anonimato, sai do estado onde está fora do reino e é posta no reino como rainha. Esta também é a palavra usada lá. O que estamos vendo aqui, meus irmãos, é uma igreja, é o céu inteiro cantando aleluia, porque o poder Deus deu a quem quis e Ele quis dar à igreja. A igreja que estava completamente perdida, a igreja que não tinha nenhum tipo de pedigree, digamos assim, para estar na glória, mas ela entra pela graça de Deus e ela é recebida assim como Esther fora recebida no reino de Xerxes. A gente percebe então, meus irmãos, que a igreja que andava nesse corpo corruptível na glória agora está cantando a exaltação daquele que salvou. A igreja que estava em humilhação agora exalta a Deus porque Ele fez com que essa igreja fosse glorificada e está exaltada com Cristo, com vestes de louvor. E essa igreja que era pobre, que não tinha grandes posses, que estava esquecida no mundo, agora é a igreja que recebe todo o poder e autoridade para reinar com Cristo eternamente. A promessa que Deus faz à igreja de Tiatira: ao que permanecer fiel, darei autoridade sobre as nações, ou seja, autoridade sobre todas as coisas. E aqui está posto, então, o cumprimento dessa promessa. Verso 2, o texto ainda diz o porquê do primeiro aleluia. Leamos juntos: pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja, aleluia, porque no final ele vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, porque nós não precisamos lutar, Ele lutou por nós. Aleluia, porque a batalha não é nossa, a batalha é dele. Romanos capítulo 12, verso 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Chegando na glória, a igreja canta ao Senhor e faz do seu canto um aleluia eterno, porque obedecendo isto, viu que no final o Senhor fez com que os inimigos fossem todos vingados pelo próprio Deus, porque só Ele pode fazer isso de maneira santa e justa. Perceba, eu estava hoje no sinal e o sinal estava fechado e de repente passou ao meu lado um carro grande da polícia e o sinal estava fechado e ele furou o sinal e eu não podia multá-lo, porque às vezes para a polícia fazer o melhor, ela precisa de alguma maneira infringir leis menores para fazer coisas maiores. Vou lhe dar um exemplo. Um carro da polícia em perseguição pode e deve andar na contramão tanto quanto for necessário. É claro, se o humilhante também estiver na contramão. E ela fará de tudo para manter a segurança, mas para manter a segurança, aquela rua naquela hora é mão e contramão. Compreende? Ninguém multa a polícia porque ela entrou ali atrás do bandido. Ninguém multou aquela polícia, aquele carro, porque ele furou o sinal, porque ele tinha uma ocorrência, porque ele é a lei. E nós precisamos dar passagem para a lei, e nós estamos naquela hora todos debaixo dessa lei, mas ele pode passar por essa lei, porque essa lei é para o nosso bem, e na verdade o nosso bem, naquele momento é que ele furasse o sinal. E não ficasse esperando o mal correr, porque ele tinha que correr antes do mal.
O que o texto, meus irmãos, está dizendo é que só Deus pode se vingar santamente, fazer todas as coisas de forma santa, porque Ele está acima de toda a ética humana, está acima de toda a luta humana, está acima de todo o senso de justiça humana, e tudo o que Ele faz é pautado na justiça dEle, não na nossa. Isso é extraordinário. Segundo aleluia. Outra vez disseram juntos: aleluia. A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Por que aleluia aqui? Porque a grande Babilônia caiu. Lembra disso nos capítulos anteriores? A grande Babilônia caiu. E quem é que destruiu a grande Babilônia? Foi a igreja? Não, foi o Senhor. Então nós estamos cantando aleluia porque Ele fez isso. Ele fez todas as coisas. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor fez todas as coisas. Terceiro aleluia nos mostra quem louvará o Senhor e cantará a Ele eternamente. E aqui nós vemos no verso 4 os seres angelicais, porque Ele é digno. Veja o verso 4: então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém? Aleluia. E a igreja redimida também canta esse aleluia. Verso 5 juntos: e do trono saiu uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, louvai ao Senhor nosso Deus, vós que os temeis, que o temeis. Mais uma vez a gente percebe aqui, meus irmãos, que a adoração a Deus pertence à igreja. O que diz? Salmo 33, verso 1. Leamos juntos: regozijai-vos no Senhor, vós justos. Por quê? Aos que são retos fica bem louvá-lo. Note que aos que não estão na retidão do Cordeiro não fica bem louvá-lo. A pior coisa é ver um ímpio cantando um hino, porque é a coisa mais cenográfica que existe, é a coisa mais falsa que existe. Por quê? Porque não há verdade na alma, não há verdade no coração, não há vida. A pior coisa, meu irmão, minha irmã, é quando a boca fala, mas na verdade lá dentro o Senhor não enxerga adoração. Por isso o texto está dizendo que essa aleluia, que esse louvor ao Senhor é para aqueles que temem ao Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor fica bem louvar ao Senhor. E tem o quarto aleluia, versos 6 a 8. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, com o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: aleluia. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Verso 7: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele. Por quê? Porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Primeiro o texto diz: aleluia, porque Ele reina para sempre. Aleluia, porque o seu reino é eterno. Então Jesus já tinha nos adiantado na oração chamada do Pai Nosso, na oração modelo, o que era verdade e o que nós diríamos eternamente. Os discípulos não tinham talvez essa noção de que Ele estava ensinando uma oração que seria aquilo que reverberaria por toda a eternidade, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino e a glória para sempre. O que o texto está dizendo é: Ele reina, teu é o reino, teu é o poder. Mas o texto está mostrando também, meus irmãos, que o quarto aleluia é porque Ele ataviou a sua noiva, Ele preparou a sua noiva, Ele trouxe ornamentos à sua noiva. Lembrando uma vez mais da figura de Eliezer no Antigo Testamento, que vai buscar a noiva para Isaque.
E ao chegar e ver aquela jovem, ele vai então e ora naquela jovem, e vai dando a ela vestidos, dando a ela colares, brincos, uma nova roupagem. Então aquela moça que estava acostumada às mãos calejadas tirando água do poço, agora é tratada com todo cuidado, e agora as suas mãos ganham cremes diferenciados, e a sua pele queimada pelo sol agora vai sendo tratada pelos cremes que Abraão mandara, porque tinha que trazer uma esposa completamente pronta para o seu filho Isaque. Desta maneira, meus irmãos, percebemos que na obra da redenção isso aponta para a igreja de Cristo, que está sendo todos os dias ornada pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos recebendo essas vestes maravilhosas, e o Senhor vai tirando as rugas do pecado de nós, e vai afastando de nós as nódoas antigas do pecado, e vai transformando a nossa mente, o nosso coração, até que nos pareçamos com Cristo. E é exemplo daquela noiva que desce do seu cavalo e vai encontrar com o seu noivo Isaque. Um dia nós também nos encontraremos com Jesus. Nós estaremos ornados, vestidos, preparados. O texto diz que foi permitido vestir-se de linho fino. Quando nós olhamos para a grande meretriz, para a prostituta, para a Babilônia, ela está vestida sensualmente, ela está vestida de forma libidinosa, ela está vestida de forma maculada, mas a noiva de Cristo é encontrada vestida de forma pura e santa. Ó Deus, limpa as nossas vestes todos os dias, deve ser a nossa oração diária. Limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, tudo aquilo que for emanar de nós, que transpareça a Tua glória. Perceba, meus irmãos, que isso nos arremete à audiência do Eterno com o profeta Jeremias, quando o Senhor diz: tome um cinto de linho e o deposite e o esconda na pedra, na rocha, e depois tire-o, e quando ele vai tomar o linho, ele já está podre, já não pode ser usado. O que percebemos, meus irmãos, é que naquele momento o profeta entende a mensagem de um povo que deseja se achegar a Deus, com as mãos exatamente com esse linho, como se fosse esse linho apodrecido. É nesse momento, meus irmãos, que percebemos que o Senhor, Ele é capaz de transformar as antigas vestes em novas vestes de louvor. Bem, aqui está a alegria da igreja. Veja a alegria da igreja no verso 9. Ele me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados que são chamados às núpcias do Cordeiro. Interessante. O Cordeiro é o Cordeiro e também é o noivo. A igreja é a convidada, mas também é a noiva. Note que nesse momento a igreja é bem-aventurada, porque foi chamada pelo Senhor, foi chamada por Cristo. Bem-aventurados os chamados à ceia. Vou repetir: bem-aventurados os chamados à ceia. Aqueles que são chamados pelo Senhor para participar daquele grande dia, estarão assentados lá. Eles são felizes, eles são bem-aventurados. E a gente tem aqui a noção de um tipo de noivado da época, que era um noivado à distância, mas o noivado da época só podia se desfazer com divórcio. A coisa era muito mais séria que hoje. Perceba que essa figura de noivo e noiva, para nós hoje, não diz muita coisa, porque quando acaba o noivado, não tem, assim, grandes implicações, pelo menos não jurídicas, não é verdade? Mas, na época em que o texto for escrito, os noivados só poderiam terminar por divórcio.
E está posto claramente na palavra do Senhor, que o Senhor vai ornando essa noiva para si mesmo, e Ele vai trazendo essa noiva até o dia das bodas, e ao mesmo tempo que nós somos os convidados, nós somos a noiva. Agora veja, a noiva só adorará o noivo. Leamos juntos o verso 10. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja, João está tão inebriado com as coisas da eternidade, ele está tão impressionado com o que aquele anjo mostra, que ele cai de joelho, e parece-nos que ele está assim um tanto precipitado em fazer isso, e de fato está, porque o anjo diz o seguinte: por favor, não faça isso, levanta logo. Como quem diz aqui, ninguém se ajoelha diante de ninguém, a não ser diante do Senhor. Os maiores anjos, meus irmãos, os anjos mais poderosos na eternidade, os mais proeminentes e visíveis, não aceitam adoração de qualquer espécie. Os mensageiros angelicais não recebem adoração, e muitas vezes mensageiros humanos querem receber adoração e reverência. Não é verdade que acontece isso? Muitos querem tanta reverência hoje em dia, muitos querem tanto respeito. Não é um respeito humano, não é um respeito que a Bíblia prescreve para a liderança, é um respeito de reverência. É aquilo que, se não fizer o que o líder diz que se deve fazer, então há uma maldição impetrada pelo próprio Deus naquele seguidor. Meus irmãos, isso não é bíblico. A reverência só damos ao Senhor, só damos a Deus. E nós vemos aqui duas verdades, e uma dessas é exatamente a que nós acabamos de dizer, que se os mensageiros do Senhor não recebem adoração, nós não devemos receber também. Segundo, que por mais espirituais que sejamos, e que por mais propício for o ambiente, por mais que seja propício o ambiente de adoração a Deus, a nossa inclinação à idolatria ou à adoração errada deve ser combatida o tempo todo. Vou repetir: podemos estar no melhor culto do mundo, podemos ouvir o melhor sermão, ainda assim nós temos que lutar o tempo todo com o senso de idolatria que o homem caído tem, esse que nós carregamos todos os dias, de adorar aquilo que está sendo dito e não o Deus que inspirou todas as coisas, a sua palavra, de amar o mensageiro, de admirar o mensageiro e não o Deus que ele pregou, para que esse Deus seja agigantado, de ir atrás de homens e não do Senhor. E é claro, um parêntese importante, todos querem ouvir uma palavra que venha de Deus, e não há nenhum problema nisso, mas é um problema gravíssimo quando o mensageiro toma proeminência no lugar da mensagem. E nós devemos prestar muita atenção para que o lugar de Deus não seja roubado em nosso coração, para que, por mais usado que seja qualquer pessoa, qualquer mensageiro, qualquer teólogo, qualquer escritor, qualquer pastor, toda honra e toda glória e toda reverência seja somente a Cristo Senhor. Isso é importante demais. Agora veja, dos versos 11 a 16, a cena extraordinária do noivo. Até aqui vimos a noiva cantando aleluia, e dos versos 11 a 16 nós recebemos as informações da chegada do noivo. Veja então o verso 11, ele fala com quem reinaremos. Lemos juntos o verso 11. Então vi o céu aberto, um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e luta com justiça. No capítulo 4, nós vemos que uma porta no céu se abre para que João suba.
Agora no capítulo 19, nós vemos que o céu se abre para que o cavaleiro Cristo se apresente. Agora não é João que sobe, agora é o Cordeiro que vem. É o fiel e verdadeiro, como diz o texto. E você deve lembrar do cavaleiro, ou dos 4 cavaleiros de Apocalipse, capítulo 6, lembra disso? Aqueles 4 cavaleiros. O cavaleiro do cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e o cavalo amarelo, ou verde amarelado ou amarelo esverdeado, tanto faz. É o verde cadáver, se é que você me entende, como diz exatamente no original do texto. Agora, nós vemos um outro cavaleiro aqui, e é cavaleiro branco também. O do capítulo 6, ele vem com a falsa aparência de paz. Ele tem um arco, mas não tem uma flecha no arco. Ele parece que traz paz, mas ele traz consigo outros 3 mensageiros de tragédias. Agora o texto diz que esse cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Este está aqui, meus irmãos, apontando para Jesus. O anticristo é infiel e mentiroso, Jesus é o fiel e verdadeiro. Nós vemos aquele que entra com justiça. Agora os céus se abrem, as cortinas celestes, elas se desenrolam para que o noivo, e esta é a visão, o noivo que vem em seu cavalo, está aparecendo para a sua noiva, está sendo exaltado em sua glória. E o texto diz no verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Vamos repetir isso: olhos como chama de fogo. O que é isso? Aquele que sonda o coração, aquele que sabe o que vai dentro da alma, aquele que sabe da intenção antes que ela possa brotar na mente, aquele que conhece e vê todas as coisas, aquele cujo olhar consome todo desejo pelo pecado. Este tem olhos como chama de fogo, e este também traz em sua cabeça muitas coroas. Agora veja comigo, meus irmãos, importante isso aqui. Preste bem atenção. Apocalipse capítulo 12, você vê o dragão com 7 cabeças e com muitas diademas, não é isso? Agora você vê uma cabeça com muitas coroas, muitas diademas. Em algumas versões trazem diademas, outras trazem coroas. E coroa, diadema, tem a ver com autoridade. A autoridade do dragão estava distribuída nos reinos deste mundo, nos tempos que passaram. Agora aparece-nos o Senhor Jesus, o Cordeiro, e ao mesmo tempo o cavaleiro do cavalo branco, com coroas na cabeça. Não é uma coroa na cabeça, são coroas, e uma cabeça só. Compreenda que nele está reunida a autoridade sobre todos os reinos deste mundo. O dragão, Satanás, reinou aqui e ali, fez sua força aqui e acolá, fez o seu reino vingar num tempo e no outro. Mas o que vemos aqui é que este Cristo não perdeu em um só momento a sua autoridade. O Cristo da igreja é coroado eternamente porque ele reina sobre todo povo, tribo, língua e nação. Esse é o Cristo da igreja, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. O que dizer desse nome, meus irmãos, senão não sei o que é? O que dizer desse nome senão eu não sei o que significa? Eu não sei o que está escrito, porque a Bíblia diz que nem os anjos sabem. A Bíblia diz que nem os serafins que estão próximos à glória do Cordeiro conseguem ler esta inscrição deste nome. Ele carrega o seu nome, que é dele mesmo, ou seja, que é indizível, que não se manifesta com palavras. Um título que nem os seres angelicais, em sua maior pureza, conseguem discernir e dizer. E aqui vemos, meus irmãos, que o Cristo que se encontra diante da igreja para tragar finalmente para si com amor a sua igreja,
Não é o Cristo de Jerusalém que vem num jumentinho, mas é o cavaleiro fiel e verdadeiro do Apocalipse. Meus irmãos, que figura extraordinária de um Cristo que agora deixou a coroa de espinhos e recebe as coroas de todo poder e de toda glória e de toda honra. Isso o faz eternamente. O verso 13, o texto diz que ele está vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Agora veja, duas coisas importantes: manto salpicado de sangue. Ele está machucado? Não. Está ferido? Não. Ele leva as feridas, é diferente. Já falamos aqui mais de uma vez que ele leva consigo as feridas. Assim como Tomé viu, um dia veremos. Assim como os discípulos tocaram, um dia veremos e saberemos que por aquelas feridas é que nós fomos sarados. Agora perceba, este manto salpicado de sangue não é o sangue dele, mas é o sangue dos nossos inimigos, dos inimigos da igreja, dos inimigos de Deus. Agora é um rei que está voltando da batalha e essa batalha está vencida. E que não são as suas mãos que estão sujas, mas apenas o seu manto está respingado, porque ele venceu a batalha e derrotou todos os inimigos. E atrás dele vem um exército extraordinário. Meus irmãos, eu não sei se você pode pelo menos imaginar isso, se podemos pelo menos imaginar isso, mas é uma visão do extraordinário. Veja o verso 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Agora imagine o cavaleiro com o seu cavalo branco, com todo esplendor e glória, com seus olhos como chama de fogo, com as suas coroas de autoridade, com o seu manto de glória, agora trazendo atrás de si as miríades dos seus servos, dos seres angelicais da igreja redimida, em cavalos brancos como o dele. E agora o que percebemos é que o seu manto está salpicado de sangue, mas o manto daqueles que o seguem está limpo, porque ele lutou as nossas batalhas. Não entramos em batalha, ele fez todas as coisas por nós. As marcas da nossa batalha estão em Jesus, estão em Cristo Jesus. Os exércitos do céu seguem a Cristo. E é por isso que Zacarias, no capítulo 14, no verso 5, o texto vai dizer que o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Daniel 7,18 diz: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Verso 15: uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Todo-Poderoso. Agora veja, o texto diz que uma espada afiada saía-lhe de sua boca. Vamos repetir isso: uma espada afiada. O que sai da boca de Cristo é uma espada, e a espada não está voltada contra a igreja, mas está a favor da igreja, porque este está à frente do seu povo, e esta espada não está voltada para o povo do Senhor, mas contra os inimigos do Senhor. Perceba, meus irmãos, que é aquilo que sai da boca de Deus que tanto protege a igreja, tanto alimenta a igreja, quanto destrói os inimigos. Tudo que sai da boca de Deus é perfeito. E agora Cristo tem a sua espada afiada saindo de sua boca. E disse Deus, Gênesis 1:3, haja luz, e houve luz. O texto não diz haja e não houve. Quando ele diz haja, então haverá.
O texto do Salmo 33, versos 6 e 9 diz assim: os céus foram feitos pelo Senhor e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Qual é a espada que ele luta contra os seus inimigos? A sua própria palavra, a sua própria autoridade. Por isso é que ele é o verbo. Por isso que Isaías capítulo 11, verso 4 diz que ele matará o ímpio com o seu sopro. Por isso que Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 diz que o Senhor Jesus matará o ímpio com o sopro de sua boca. E é por isso que em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Mateus 4, 4, Lucas 4, 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O que significa isso, meus irmãos? O que sai da boca de Deus mata o ímpio e alimenta a igreja, destrói o ímpio e defende a igreja. A palavra de Cristo então está a favor da igreja e contra o mundo. Por isso o mundo odeia a palavra, mas a igreja ama a palavra. Por isso o mundo odeia Cristo, mas a igreja ama a Cristo. Por fim, no manto sobre a coxa traz escrito o nome, juntos: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mais uma vez, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o texto diz na coxa, não que a coxa esteja visível, o que o texto diz é que na altura da coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manto tem a ver com realeza e coxa tem a ver com firmeza. A firmeza da igreja está em que ela está subordinada a ninguém menos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a igreja tem um imperativo hoje que terá eternamente. Aleluia. Este é o imperativo da igreja. Aleluia. Ou seja, louvai ao Senhor. A partir do Salmo 105, você tem várias vezes aleluia, aleluia. O que significa? Louvai ao Senhor. Por quê? E aí você pode montar o seu aleluia. Você pode montar o seu salmo, você pode montar o seu cântico. Aleluia, porque eu estava nas trevas e o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor tem me sustentado todos os dias, e todos os dias que eu acordo pela manhã, e todos os dias que eu deito a cabeça no travesseiro à noite, eu sei que tudo isso veio de Deus. Aleluia. Aleluia, porque eu sirvo a um Deus que é santo, santo, santo. E aí você pode fazer o seu canto, aleluia. Você pode fazer o teu canto dizendo: os homens me esquecem, mas Deus não me esquece. Os homens nos entristecem, mas o Senhor é a alegria da nossa vida. Os homens nos decepcionam, mas o Senhor nunca decepciona aquele que espera por Ele. Qual é o resultado deste imperativo na nossa boca? Nós podemos, meus irmãos, minhas irmãs, colocar diante de Deus todos os dias o nosso salmo, o nosso canto, a nossa alegria, e atender a este imperativo. Há um imperativo de Deus aqui para nós, há um outro imperativo, que é fazer discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quando esse imperativo vai ser concluído e terminado? Na consumação dos séculos. Quando Cristo voltar, o ide, o fazer discípulos, não fará mais sentido. Mas tem um imperativo que atravessará com a igreja na eternidade, é o aleluia. Louvai ao Senhor. Todos os povos louvai ao Senhor. E nós então, meus irmãos, naquele grande dia,
Quando passarmos com o corpo glorificado, saberemos que todas as diferenças que temos aqui, sejam elas diferenças de proporção, de altura, sejam elas de cor de pele, sejam elas de idade, sejam do que for, quando o Senhor nos glorificar, nós nos veremos todos juntos como Cristo. Nós receberemos a glória de Cristo, e quando nós recebermos a glória de Cristo sobre nós, nós poderemos cantar aleluia, porque a glória pertence a Ele. Nós poderemos sair daqui deste mundo falidos, poderemos sair sem nada, mas quando nós atravessarmos os umbrais da eternidade, nós cantaremos aleluia, porque a nós terá sido dado o poder para sempre para reinar com Cristo. Por isso nós cantaremos aleluia, e nós podemos, meus irmãos, ser dilacerados pelo mundo, esquecidos pelo mundo, mas quando nós estivermos com Cristo, nós cantaremos aleluia, porque nós saberemos que a nossa salvação que começou aqui foi concluída na glória. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Por isso, queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, Apocalipse capítulo 19 é um imperativo de adoração para a igreja, e é uma esperança para a igreja. É uma esperança porque a igreja está neste mundo como errante, como peregrina, como povo hebreu, aquele que cruza a terra, aquele que não tem morada certa, aquele, meu irmão, minha irmã, que está sempre com senso de mudança, de viagem, de mala pronta, e onde lê-se mala pronta, não que levaremos nada deste mundo. Nossa bagagem é espiritual, e nossas vestes são espirituais, vestes de louvor. Pensemos nisso, quando olharmos para o lado e vermos um mundo cada vez mais apodrecido. Pensemos nisso quando as notícias da nossa cidade se avolumarem em tragédias e em violência, porque não há nenhuma forma melhor de ajudar uma cidade do que proclamar o Evangelho, que diz que um dia o Senhor resgatará todas as coisas. Porque enquanto a igreja faz pelo próximo o bem, cumpre do Senhor o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Quando a igreja reparte, cumpre do Senhor algo que o próprio Jesus disse. Mas quando a igreja proclama as palavras do Evangelho, a palavra de Deus, esta palavra eterna, ela tem a garantia e a certeza de que as pessoas não estarão somente de barriga cheia e de roupa nova, mas que elas terão também um corpo glorificado, se caso tiverem um coração aberto pelo Senhor Jesus. Compreendamos, meus irmãos, que esta mensagem nos ajuda a caminhar nesta terra, sabendo que aqui não é a nossa parada final, e que o nosso governo não é humano, e que pode ser que este país seja invadido por qualquer outra força externa, mas nada penetrará na glória que não seja da vontade do Senhor nosso Deus. Perceba que os reinos dos homens se levantam e caem, mas o reino do Senhor permanece para sempre, e o povo que anda com Jesus se chama igreja. Saibamos disso porque vejo muito crente abatido, saibamos disso porque vejo muito crente que confia demais na economia do país, porque vejo que há crentes que leem mais o jornal do que a Bíblia. E não é problema e nem pecado nos entristecermos pela conjuntura da nossa nação. Nós somos humanos, ou não somos? Entristecemos, ficamos muitas vezes chocados, mas Paulo vai dizer, somos abatidos, mas não destruídos, porque o povo de Deus é um povo indestrutível. O povo de Deus sempre estará de pé na terra, porque um dia, meus irmãos, querida igreja de Jesus, esse povo que está sendo preservado na terra, um dia será levado para o céu com Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.